Olá, bom dia, muita luz, muita paz a todos. Estamos nesse momento, nos encontrando nessa nova proposta, que é fazermos reflexões sobre a família, a convivência, os desafios e as relações, a importância e a função educativa. Para isso, nós faremos sempre às segundas, quartas e sextas, do meio-dia ao meio-dia e 30, esses 30 minutos, reflexões sobre o livro Opinião Espírita, de Emmanuel, e o livro também SOS em Família, o SOS Família, de Joana de Ângeles. Então sempre nós teremos um ponto capitular desses livros para podermos evoluir, fazendo uma análise. Podemos fazer um diálogo, um bate-papo, e assim, se você se sentir à vontade, pode trazer nos seus comentários, que ao longo desse nosso encontro, nesses 30 minutos, vamos, literalmente, buscando refletir sobre alguns pontos, sobre esses aspectos. Então, iniciamos hoje esse encontro que está direcionado a reflexões sobre a nossa vida de relação, começando pela célula primordial do nosso processo reencarnatório, que é a família. E para hoje, trazemos a reflexão do livro SOS Família, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, onde esse livro traz principalmente reflexões que vão nos fortalecer diante das dificuldades da vida de relação, trazendo um maior aprofundamento no campo da psicologia espiritual, que nos permita, assim, elaborar a nossa percepção maior, com mais profundidade. E o capítulo de hoje é intitulado Vida em Família. E ele começa assim, em que Joana nos traz a seguinte mensagem: os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo graças ao mecanismo do atavismo biológico. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se manifesta e se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, são aqueles outros, e senão aqueles outros a quem se deve ou a quem estão com dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, roteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consortes. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E ela continua ainda: não é o grupo da bênção, nem é o ela da desdita. Vamos fazer uma consideração até esse ponto. Nós percebemos que a família, no contexto, existe uma razão maior, existe um alinhamento na qual cada parte, cada célula espiritual que ali se compõe,
cada presença, cada consciência, cada ser que compõe a família, existem os laços de afinidades. Isso é indiscutível. Sejam eles de amor, sejam eles de antipatia, ou sejam eles indiferentes. Mas há também, nós vamos ver mais adiante no texto, que existem aqueles que vêm com propósitos, sejam com propósitos pessoais, sejam com propósitos com o grupo familiar, ou sejam também na relação de convivência, de crescimento e aprimoramento, desafiando em nós o que mais profundo existe nesse contexto da nossa vida de relação. Devemos lembrar que somos seres espirituais e trazemos conosco toda a nossa bagagem das experiências interiores, das nossas vivências, das nossas convivências. Isso não quer dizer que todo ser membro da família é algo que eu devo estar reparando, ou que precisam ser reparados com relação a mim, mas que existe um propósito maior que os uniu no meu planejamento, assim me trouxe a esse núcleo familiar, na possibilidade e na probabilidade e na certeza de que ali é o melhor ambiente para me acolher nessa encarnação. Então toda essa estrutura na qual eu adentro foi plenamente elaborada, muito antes do meu processo de aqui estar. As almas afins se acolheram na intenção de que pudessem desenvolver e desempenhar o seu papel na reeducação pessoal e do grupo familiar. Então tudo, existe uma relação, existe um caminho, um propósito, mesmo com as dificuldades que ali imperam. É importante observar, e Joana vai nos mostrar mais adiante, que isso tudo está na nossa vida de relação, que traz conosco esse desembaraçar das nossas convivências, dos nossos sentimentos, de reconhecer que esses caminhos nos servem principalmente como ajustes de refinamento moral, de conhecimento, do nosso aprimoramento, do autoconhecimento, do auto-perdão, do auto-amor. E vamos em frente. Portanto, antes é uma escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no procêndio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento a outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor, atormentado, que não te corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto, prossegue tu, fiel no posto e amando. Vamos fazer uma reflexão desse trecho. Nós temos visto que muito presentemente, em todos os aspectos, nós temos convivido com situações na família, desses confrontos e conflitos que regem e às vezes são momentâneos. É natural, porque somos espíritos de diferentes consciências, que vivemos ou convivemos no passado com experiências totalmente diferentes.
e que agora precisamos nos alinhar, nos ajustar nesse entrelaço de família, de forma a permitir que, através dessa convivência, vamos fazendo aparas ou as aparas das nossas arestas. E aí vem o desafio dos pais, o desafio dos filhos, o desafio do casal, mas é importante ressaltar o ponto em que Joana coloca aqui. Mesmo a quem te vinculas queira ir-se adiante, segue tu amando, porque não precisamos criar laços de prisão. Se aquele na qual ou aquela na qual estamos vinculados deseja naquele momento seguir outro caminho, não vamos gerar em nós os campos de ódio, de raiva, de maledicência, como se aquilo fosse uma derrota. Pelo contrário, segue amando, compreendendo aquele momento, apesar das dificuldades, apesar da dor, mas o que nós faríamos ou faremos, estando convivendo com pessoas que já não se suportam, que podem inclusive chegar a agressões mais intensas, físicas, e causar danos irreversíveis. Lembre-se que o que aqui nós projetamos, muitas vezes estamos alinhados com outras intenções que vão nos conduzindo a descaminhos. Mesmo assim, a misericórdia divina nos coloca num outro realinhamento, para que assim possamos, através desse momento, poder amar aquele na qual, ou aquela na qual a dificuldade se impôs naquele momento. E Joana completa: não o detenhas com amarras de ódio ou ressentimento, irá além sim, no entanto, prossegue tu, fiel no posto e amando. Naquilo em que nós nos colocamos. O sentimento que nós emanamos por alguém não precisa ser físico, não precisa estar ao nosso lado. Amar o próximo como a ti mesmo, como disse Jesus, não é amar o próximo mais próximo. Começa no próximo mais próximo, mas ele é incondicional. Se diante dos desafios nos vemos e nos encontramos de forma com as dificuldades e os obstáculos, observe aqui dentro, observe que o teu ser interior, que a tua consciência lhe mostra, para que não tenhas ou que não vivas no pesar das escolhas. E Joana continua na reflexão: não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos que te apresenta, porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante um filho deficiente, não te inculpes, ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidastes no passado. Então veja, muitas vezes, em algumas circunstâncias, nós pais, por alguma razão que o filho chegue até nós com limitações físicas ou mentais, não importa, há em nós sempre um questionamento: aonde ou até onde isso tem a ver comigo? Será que eu fui o causador disso? Ou eu fui a causadora, já que eu fui a gestora desse espírito? E Joana vem nos acalmar, a serenar no nosso coração. Antes de quaisquer probabilidades da reencarnação,
Esse projeto reencarnatório desse ser que nós acolhemos como os filhos, ele não foi feito assim, num estalar de dedos. Não, ele já foi planejado, já vem através da espiritualidade, de pelo menos 1 ano antes, 2 anos, depende da condição do espírito, esse processo, esse projeto reencarnatório, esse planejamento, ele já está sendo construído. E veja que essa construção vem desde a hora em que eu me consorcio com alguém. Há sim uma afinidade de intenções que me unem à minha parceira ou meu parceiro, para que esse processo vá no futuro permitir que aquele espírito reencarne naquele ambiente. Lembrando que no Ministério do Planejamento Reencarnatório, como traz as obras de André Luiz, o espírito, aquele reencarnante, trabalha juntamente com os engenheiros espirituais, os médicos espirituais, o benfeitor e o mentor dele, toda a construção anamnésica da sua reencarnação. Então não é algo que porventura aconteceu agora, nesse momento. São processos que vão sendo atrelados ao processo reencarnatório, mas que são construídos anteriormente. Na minha projeção reencarnatória, eu já defini o meu caminhar. Se nesse caminho eu vou, muitas vezes, criando ajustes ou buscando outros meios, isso é um processo das minhas escolhas. Eu sou aquilo que eu escolho. Então, no nosso processo reencarnatório, os filhos que nós acolhemos são parte de uma outra programação, desse planejamento em que a espiritualidade, muito anteriormente, já vinha trabalhando e ele presente, conforme as suas condições morais, de também definir quais são os seus desafios nessa encarnação. E aí, mais adiante, Joana vai nos mostrando a vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou malbaratada. Com muita propriedade e irretocável ou irretorquível sabedoria, afirmou Jesus, o doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade não há salvação. Então veja que nós temos diversos mecanismos que dizem respeito ao núcleo familiar. Vamos colocar em 3 níveis. Tem aqueles que eu trago nas minhas necessidades, nas quais eu preciso enfrentá-las, e nesse enfrentamento, no meu processo encarnatório, diz respeito a como eu vou lidar com as minhas diferenças, com as minhas necessidades, com a minha consciência que vai lhe mostrar que as minhas tendências, que todo esse percalço que eu vivo tem a ver com razões, e existem razões. Existem também, no outro bloco, no outro nível, as carências, as necessidades dos pais que acolhem, que cada um também tem o seu processo individual, mas que também há o entrelaçamento do seu processo coletivo, do seu processo mútuo. E aí eu chego nesse núcleo e vai perfazer um terceiro nível, que é a nossa vida de relação, esse reajuste de todo o processo, aonde a família, como nós vimos no início do capítulo de hoje, é um núcleo de aprimoramento, um laboratório de almas, de reeducação. Essa célula, aonde não é a minha estrutura genética que define tudo isso, ela molda a estrutura física na qual eu chego, mas eu trago comigo toda a minha genética espiritual,
ligada a todos os meus campos de convivência e de vivência, que ao longo das minhas existências foram moldando. E é no perispírito que essas emanações, que esses registros, que essas marcas, essas cicatrizes vão, à medida do meu processo reencarnatório, vão dando corporeidade, conforme as minhas atitudes, conforme a minha maneira de ser, conforme o caminho que eu vou trilhando. Então, antes de qualquer coisa, a família, ela é sim esse laboratório de almas, esse núcleo de aprendizado, essa escola, na convivência em que vamos nos envolvendo e a partir daí vamos trazendo em nós todas as possibilidades para que, conforme disse Jesus, ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Se eu não renascer de mim, se eu não renovar as minhas atitudes, se eu não fizer com que nesse processo atual eu reconheça as minhas carências e trabalhe constantemente nesse propósito. Se eu ficar sentado à beira da estrada, me lamentando, parado, deixar que os meus pensamentos comecem a me dominar, atrofiando as minhas limitações, atrofiando toda a minha carga dispositiva, e vai desgastando o meu fluido energético, o meu campo vibratório vai se condensando, vai cada vez mais se atrofiando, permitindo que pensamentos, que influências externas venham moldar esse caminho. E aí, mais uma vez, a sabedoria dos espíritos, através da doutrina espírita, nos mostra que que traz que nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, é a lei. Então esse processo é contínuo, está alinhado com aquele ensinamento do Cristo, para que nós possamos renascer, não só fisicamente, porque o físico é apenas um acessório, é uma ferramenta na qual nós, espíritos de consciência superior, porque somos filhos da criação, somos parte do Criador, somos criados perfeitos e trazemos as nossas imperfeições. E daí o nosso processo encarnatório, naquele núcleo familiar, naquela convivência, até mesmo no meu trabalho, no meu dia a dia, faz com que eu vou expurgando, vou reconhecendo, percebendo as minhas alterações emocionais, percebendo que todas essas desconstruções que me tiram desse caminho é onde eu preciso reconhecer. E isso é individual. A família é um acolhimento, é um bálsamo que nos traz nesse propósito, e que essa união de amor permite que eu esteja ali e que venha a me permitir, nessa condição, ser acolhido com amor, para que eu possa, assim, retificar o meu caráter, que eu possa, reconhecendo as minhas tendências e inclinações, lutar e trabalhar um novo sentido, que eu dê um novo sentido à nossa vida, Portanto, percebendo assim, com toda a leveza, as dificuldades, elas vão acontecer. É natural, é parte do nosso processo de crescimento, de reconhecimento das nossas inclinações, das nossas sombras. E para isso, tenhamos a leveza, a compreensão, porque cada um, nessa encarnação, que aqui se faz, procura fazer o seu melhor, dentro das suas escolhas, dentro dos seus limites, a cada um o seu limite, a cada um as suas escolhas e decisões, mas para isso nós precisamos ter consciência do que escolhemos, percebendo que aquilo é algo que, se nessa vida, um momento de reparação, de reajuste, eu ainda assim persisto em determinados caminhos, com certeza
eu estarei me comprometendo ainda mais. E para os pais, como diz Raul Teixeira no livro O Reflexo do Cristo, ele traz a seguinte mensagem através do irmão Camilo: os pais, até o ponto em que os filhos não conseguem ter a decisão de suas escolhas, é responsabilidade dos pais decidirem por eles, seja no aspecto da educação, da religião, da convivência social, de tudo aquilo, como forma de reeducar o seu caráter, reeducação espiritual, em todos os aspectos. Se, ao atingir a fase adulta, ele, através das suas escolhas, resolve trilhar um outro caminho, que não seja talvez a sua religião, ou que não professe a mesma ideia, é o ato do livre-arbítrio. Mas saiba e tenha consciência, como também diz no Evangelho, que fizestes tudo o que estivesse a seu alcance. Então tenha a sua consciência tranquila, mas que faça continuamente, com todos os seus recursos, de todas as formas, continue amando, continue acolhendo, porque nós somos plenos de amor. E essa é a mensagem de hoje, em que Joana, no livro SOS Família, nos traz, nesse momento, a reflexão sobre a vida em família. Então é assim. Esse é a nossa mensagem de hoje, nesse nosso primeiro encontro. Então, até quarta-feira, ao meio-dia, em que nós daremos continuidade, através das mensagens dos livros Opinião Espírita e SOS Família. Muita paz e luz a todos. Tenham todos um dia de harmonia, de paz em família e na sua convivência. Muita luz.